fazia. Tá? Então eu imagino que daqui a 10 ou 20 anos vai ter essa disciplina de biomimetismo aqui na FEA, né? Na biologia já tem, na engenharia já tem. Né? Aqui na Poli, eles criaram um laboratório de inovação. Então diz que engenheiro tem dificuldade para inovar, para criar, porque é muito racional. Então a racionalidade forte com criatividade não funciona. Então eles estão criando um laboratório que diz que assim, é como se fossem adolescentes no jardim da infância. Então tem que tirar ele do ambiente para possibilitar a criatividade, para tentar achar coisas novas. E a gente avaliou então, a gente entendeu o balanço contábil com o princípio da natureza. Todo efeito tem uma causa. Então pega o balanço de radiações, por exemplo. Toda energia que entra no planeta, que vem do Sol, ela sai. Né? Se a energia não sair, frita o planeta. Se ficar muito tempo, se sair toda, ele congela. Se ficar muito tempo, esquenta demais. Né? E o que permite a condição de vida? É justamente a composição da atmosfera. É isso que está sendo alterado, é isso que está sendo ameaçado. É isso? E a gente então fez um balanço contábil usando esse princípio de planetas. E eu vou mostrar para vocês agora. Tá? O modelo é o seguinte, ó. Então nós temos o ativo. O que é o ativo de um planeta? Eu vou ler aqui, depois eu explico. Avaliado pelo PIB, paridade de poder de compra, per capita, ajustado pelo consumo médio de energia em tonelada equivalente de petróleo. Em outras palavras, a gente pega o PIB e tira a depreciação ambiental. O patrimônio líquido a gente avaliou pelo saldo residual de carbono precificado pelo custo do carbono evitado. Esse valor a própria ONU calcula. E o passivo a gente apurou por diferença. Né? Como vocês sabem que ativo bate com passivo, a gente apurou por diferença. Tá? Vocês entendem com facilidade, né? Que quando o ativo é maior que o passivo, a gente tem uma questão de superavitária. E quando é o contrário, quando o passivo é maior do que o ativo, nós temos uma situação de falência, de déficit. Né? Aí nós avaliamos. O primeiro trabalho que foi feito, nós começamos a fazer em 2006. Nós pegamos 7 países. Nós pegamos aqui o Brasil, Rússia, Índia, China. No BRIC não tinha África do Sul na época. Pegamos um representante de países desenvolvidos da América, outro da Europa e outro da Ásia. Esses 7 países, eles representavam na época 32% da área imersa do planeta, 48% do consumo energético, 50% da população, quase 70% do PIB e os principais blocos econômicos. Tá? Então nós montamos o balanço desses países. Tá? Por exemplo, alguns dados. Índia e China se caracterizam por pessoas. Olha a população, né? A China já passou de 1.400.000, a Índia já deve ter chegado a 1.200.000 de pessoas. A Rússia se caracteriza pela extensão territorial. Olha o tamanho da Rússia, né? O dobro do Brasil, né? Dos Estados Unidos. Né? Olha a Índia, a concentração por quilômetro quadrado, né? Muito elevada aqui, né? Os Estados Unidos se concentra pela questão econômica, né? É a potência número 1, né? Do planeta hoje, né? Não só em PIB total, mas em PIB per capita. Os Estados Unidos sozinho consome 23% da energia de todo o planeta. E o Brasil é a bola da vez porque ele se caracteriza pela floresta. Quase 60% do território brasileiro ainda é floresta. Tá? Os demais já destruíram. Mesmo a Índia e a China, né? A população é urbana, internet, você vê aqui, ó, os Estados Unidos tem bastante percentual de lares com internet, né? A Índia e a China estão aumentando. Na média do planeta, 86% das pessoas têm acesso à água potável diariamente. Então, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas não têm acesso à água potável. A maioria de nós acho que nem imagina o que é isso, né? No mundo tem mais homens ou mulheres? No mundo tem mais homens. Tem acho que uns 26 milhões a mais de homens. Eles estão aonde? Eles estão na Índia e na China. Tá bom? Então, se as mulheres quiserem
casar fácil, vamos para a China e para a Índia. O índice de desenvolvimento humano, né, ele tem uma correlação forte com o consumo de energia e com a parte econômica. Tá? Uma correlação forte. A expectativa de vida brasileira aumentou, né, agora foi para 73. Tá? Então os países mais ricos têm uma expectativa de vida maior. É isso? Então esses são alguns dados. E esse é o resultado que a gente fez. Nós pegamos todos os cenários do IPCC sobre concentração dos gases do efeito estufa. Aí nós pegamos quanto cada país tem de solo, de ar, de terra e principalmente de floresta e biomassa e capaz de absorver CO2. E quanto esse país ele vai emitir de CO2 até 2050 em diversos cenários. Por exemplo, cumprimento ou não do protocolo de Kyoto, uso de tecnologia. Por exemplo, tem uma tecnologia que você pega o CO2 da atmosfera e coloca de volta no tubo, nos poços de petróleo que já foram explorados, queimada, desmatamento, etc, etc. Então, foi uma composição de 16 cenários. A gente usou o médio aqui. Tá? E esse foi o resultado, pessoal. Então, ó, vamos olhar para 2050, que é muito parecido com 2020. Em 2050, o nível de CO2 vai piorar, está negativo, tá bom? E a gente avaliou aqui um cenário pior, melhor e provável. Tá? Então o mundo está negativo. Tá? Somente 2 países têm saldo superavitário de CO2, que é Brasil e Rússia. Brasil e Rússia. O Brasil por causa das florestas, né? Basicamente é a floresta amazônica. E a Rússia por causa da floresta boreal, né? Que está lá debaixo do gelo. Tá? Aí a gente avaliou esses países, né? Por que nós usamos a energia para fazer o cálculo da depreciação ambiental? Esse gráfico ajuda a explicar. Então nós temos aqui ó, o consumo de energia e aqui nós temos o índice de desenvolvimento humano, que tem uma correlação forte com o crescimento econômico, com o PIB, né? Índice de qualidade de vida. Então, ó, você pega os Estados Unidos, que tem um consumo de energia elevado e tem um índice de desenvolvimento humano alto. O Brasil ele tem uma posição mais sustentável. Ele tem um consumo de energia não tão elevado, médio, né? E ele tem um índice de desenvolvimento razoável. Tá? O que seria um país sustentável? É um país que busca esse quadrante aqui, ó. Tá? Aqui está a Argentina. Papa argentino, acho que é por isso, né? Então o ideal é buscar um aumento da qualidade de vida, mas não com uso intensivo de energético poluidor. Tá? Então teria que mudar a matriz energética do planeta. Tá? Olha outro gráfico aqui, o índice de desenvolvimento humano, e aqui, isso aqui eu tirei do relatório da ONU de desenvolvimento humano, e aqui o impacto ambiental, né? Então quanto maior o IDH, olha só aqui, menor o efeito, vai sofrer menos com as mudanças climáticas globais. Tá? Quanto as regiões que têm o menor IDH, são as regiões que vão sofrer mais, tá? Infelizmente. Então, talvez os países que vão sofrer mais, as comunidades que vão sofrer mais com os efeitos de fenômenos de mudanças climáticas, não são necessariamente aqueles que provocaram. Tá? Vamos passar isso aqui também. Aqui. O aumento da temperatura média do planeta realmente aconteceu, né, nessas últimas décadas. Né? As variações de temperatura são maiores nas regiões polares, então essa é a preocupação. Né? Então, tem cidade que está acostumada, de manhã está 5, 6 graus, à tarde chega a 30. Mas, por exemplo, a questão, em regiões onde essa oscilação não era tão grande, que está tendo uma maior variação. Aqui vamos passar também, para não cansar com muita estatística, né? Então, vamos começar aqui a justificação. O consumo médio mundial de energia equivale a 1,69 tonelada equivalente de petróleo. Isso aqui é uma medida equivalente, então não é necessariamente só petróleo. Então, se pegar todo o petróleo consumido no planeta, energia hídrica, energia nuclear, eólica, solar, biomassa, etc., somar toda a energia consumida no mundo,
dividir por 7 bilhões de habitantes, a média mundial dá 1,69 toneladas equivalente de petróleo. E a gente converteu isso aqui para uma unidade de quilocalorias. Tá? Então, o consumo médio mundial diário equivale a 46.300 quilocalorias. Tá? Então, se eu pegar toda a energia do planeta, dividir por 7 bilhões de habitantes, dividir por 365 dias, a média dá 46 mil quilocalorias. Quantas quilocalorias tem uma refeição? 1.000. 800, 1.000, 500, né? 1.000. Então, se a gente somar as refeições, somar internet, iluminação, aquecimento, transporte, refrigeração, etc., somar toda a energia consumida no mundo, a média mundial é 46 mil. Qual que é a média brasileira? Acho que alguns de vocês já sabem, né? Qual que é a média do Brasil? Se a média mundial é 46, qual é a média nossa? Vocês têm ideia? Maior ou menor? É um pouquinho menos. Dá, acho que uns 29. Qual é a média dos Estados Unidos? Mais de 70. Quanto? O Japão e a Alemanha é 100, 110. E os Estados Unidos? 230. Quem já passeou, já morou nos Estados Unidos? É isso mesmo? Consome muita energia lá? Diz que consome, né? Estamos tentando mudar. E Bangladesh? Onde fica Bangladesh? Fica ali perto da Índia, né? Da China, da Índia. É a região mais pobre e, segundo o relatório da ONU de Desenvolvimento Humano, é a região que sofreu mais com mudanças climáticas, como já está sofrendo. Qual que é o consumo lá? 4.000 quilocalorias. E São Paulo? E São Paulo? Já mostro para vocês. Tá? Então, olha aqui, ó. Brasil 29, os Estados Unidos 231. Olha a Índia, pobre, né? 8,8. A China tem um consumo per capita bem inferior ao Brasil, ó. Brasil 29, 18. O mundo, ó, Bangladesh, Portugal, União Europeia, os países ricos, né? Então você vê que a energia hoje, a gente vive a fase da energia. É isso? Bom? Vamos passar aqui também. Vamos passar. Aqui Bangladesh, ó, uma foto de Bangladesh. Ali é uma brincadeira, né? Uma americana que está querendo bater o recorde. Vamos passar. 86% da matriz energética do planeta é energia não renovável. E olha o Brasil, gente. 77% é só de energia hídrica, de rios. Né? Então, o Brasil tem uma matriz energética invejável. Tá? Imagine para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão, se tiver que mudar, vamos imaginar que mude a era do petróleo. É muito difícil, né? O Brasil é muito, assim, teoricamente, é muito fácil. Tá bom? As questões de emissões, né? Olha as emissões no per capita, né? Olha os Estados Unidos, o Japão, né? E aqui por área e per capita. E o Brasil, ele é um grande emissor, mas basicamente do quê? Da agricultura, né? De queimadas. Então, se a gente parar de fazer queimada, a gente já reduz significativamente. Tá? E olha aqui do Brasil, pessoal. Então, obviamente, o estado de São Paulo é o que tem o maior consumo, né, de energia e também tem a maior população, né, do país. Né? Então, olha aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, né? São estados que têm uma população grande e também tem um consumo total de energia. E o consumo per capita? Quem tem o maior consumo não é São Paulo. São Paulo perde. Né? Olha, eu nasci no Paraná. O Paraná está ganhando aqui. Tá? Consumo de energia alto, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Ok? E aí o que nós fizemos, pessoal? Nós montamos os balanços. Então, por exemplo, para os Estados Unidos produzir 1 milhão de PIB,
ele tem o mesmo efeito de depreciação ambiental que o Brasil produzir 1 milhão de PIB? Não tem, né? Quem que deprecia mais? Quem tem o maior consumo de energia. Então a gente calculou a depreciação ambiental de acordo com o consumo de energia. Então olha só, o PIB per capita americano de 46 mil dólares, tirando a depreciação ambiental, cai para 5. Tá? A Alemanha também cai, porque tem uma depreciação alta. Né? O Japão, a Rússia, né, usa bastante energia. O Brasil, o contrário, pessoal. Como ele tem um consumo próximo de uma TEP, tonelada equivalente de petróleo, de 10 baixou para 9. Tá? A Índia aconteceu o contrário, pessoal. Ela tem um PIB baixo, tem um consumo de energia baixo. E a gente utilizou aqui um princípio indicado pelo professor Goldenberg, que não basta apenas diminuir o consumo de energia dos países pobres, ricos, você tem que elevar o consumo de energia dos países pobres. Tá? Então é por isso que a Índia acaba tendo uma depreciação positiva, teria que levar mais energia para lá. Tá? O PIB mundial, e esse foi o resultado. Tá? Isso que eu gostaria que vocês interpretassem aí depois, no decorrer das aulas. Né? O PIB mundial está em torno de 50 trilhões, a gente tira a depreciação ambiental, baixa para 40. O passivo está em torno de 56 trilhões de dólares e o patrimônio líquido negativo em torno de 15 trilhões de dólares. Tá bom? Quanto que os Estados Unidos socorreu lá, os bancos americanos, em 2008? Foi em torno de 15 trilhões de dólares que foi injetado na economia. Tá bom? Então, é isso que o planeta teria que guardar anualmente, 15 trilhões de dólares, para a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas globais. O Brasil é o contrário, pessoal. Nós temos um PIB próximo a 2 trilhões de dólares, um passivo de 1.200 e sobra um patrimônio líquido positivo superavitário de 544 bilhões de dólares. O governador do Amazonas, outro dia, ele comentou que a Amazônia vale 500 bilhões de dólares. Então, chegou próximo a esse valor. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que teria assim, credibilidade para ter créditos de carbono, MDL, né? Projetos genuínos. Não tem cabimento a China ter mais projetos de MDL, de créditos de carbono, do que o Brasil. Ela está negativa, é isso? Então não tem cabimento isso. E esse é o mesmo relatório, só de per capita. Então, cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta deveria guardar 2.300 dólares por ano para a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas globais. O Brasil é o contrário, pessoal. Olha, a cada ano, para cada brasileiro, sobra 2.800 dólares. Então, cada brasileiro contribui com 2.800 dólares para com a atmosfera, em absorção de CO2. Então, ou seja, o que a estrutura do Brasil absorve de CO2 é maior do que ela emite até 2050 em média. Né? Os Estados Unidos está negativo, a China está negativo, a própria Índia está negativo, né? Japão e a Rússia está um pouquinho positivo. Ok, pessoal? Essa é uma frase do Obama, né? Quando ele foi reeleito agora, né? E quando eu li, eu tremi. Olha o que ele fala aqui. Ó. Apesar de todas as nossas diferenças, queremos que nossos filhos cresçam num país com acesso às melhores escolas e professores e que seja líder em tecnologia e inovação. Quando eu li isso, eu arrepiei. Né? Quando o Bush, pai ainda, assumiu a presidência, perguntaram para ele qual é a política que vai adotar para os Estados Unidos. Ele repetiu esse discurso: os Estados Unidos vai ser líder em tecnologia. Aí perguntaram, e os países, e a produção de alimento, minério, etc., que depende da natureza? Olha, isso deixa para as regiões pobres. E aí o jornalista perguntou, e a China? A China, como todo país emergente, também vai produzir esse tipo de bens. Tá? E aí a gente avalia quais são as maiores empresas dos Estados Unidos. Quem é a maior empresa hoje na Bolsa? Já foi a Microsoft, acho que hoje deve ser a Apple, acho que abaixou um pouquinho, né? A Apple. Mas o que? São empresas de tecnologia. E qual que é a maior empresa brasileira na Bolsa hoje?
Petrobras, né? A Vale. Quantas toneladas de minério são necessárias, por exemplo, para a Vale exportar, para importar 200 gramas de iPhone 5? Então, olha a relação, né? Então, você pega o Japão, por exemplo, na década de 60 já decidiu, como política pública industrial, não produzir alumínio. Por quê? Porque não tem mais recurso, vai poluir a água, os lençóis freáticos, o solo. Então, quem que vai produzir? Deixa para os países emergentes. Vocês são a favor ou contra a Belo Monte? No planejamento estratégico do Brasil, tem mais 10 usinas do tamanho da Belo Monte para ser produzida. Eu fui no ano passado e retrasado, acho que umas 6 vezes, assim, para o Pará. E cada vez que eu voltava, eu ficava em dúvida. Então, a primeira vez eu olhei e falei, não, mas precisa levar energia, porque energia é qualidade de vida, crescimento econômico. Tal. E aí, na segunda viagem, falou, olha, ela tem uma capacidade parecida com a Itaipu, mas durante 4 meses do ano, então para que destruir tudo? Tá? E a última vez, a gente estava discutindo que a energia não vai ser destinada para uso das pessoas, ela vai ser destinada para onde? Para a indústria de minério. Ou seja, a gente vai produzir aqui para exportar para os países ricos. Então, olha que situação. Então, a questão de mudanças climáticas globais não basta resolver em questão de tecnologia, biologicamente, quimicamente, ou economicamente. Tem que resolver também politicamente, em nível internacional. Então, olha que questão difícil, né? No cenário de 2020 para 2050, a China passa os Estados Unidos em questão econômica e poluição. A poluição já passou, não é isso? Esse foi um gráfico que o professor Jurandir fez. Ele é PhD em processamento eletrônico de dados. Ele fez um algoritmo matemático. A conclusão do trabalho é a seguinte: se você tem um balanço patrimônio líquido negativo projetado, o que você faz? Ou você aumenta a receita ou diminui a despesa. Então, o que a gente teria que fazer aqui nessa situação? Ou reduz a concentração de CO2 da atmosfera, ou diminui a população. Aí ele fez um cálculo, um algoritmo contrário. Se o mundo seguir exatamente as premissas do cenário do IPCC, qual que era a população que o planeta comportaria? Olha que interessante. Se o mundo seguir o padrão americano, o planeta em 2050 comportaria só 79 milhões de habitantes. Só São Paulo aqui já é metade. Se seguir o padrão indiano, que também não é ideal, né, que é muito pobre, comportaria 1,7 bilhões de habitantes. E na média 600 milhões de habitantes. Obviamente que não é verdade isso. Tá? É só uma conta para reflexão e para verificar a gravidade, né? Como que a gente vai resolver isso? Infelizmente, não somos nós, são vocês. Vocês e os filhos de vocês. Né? E tem que resolver não só economicamente, biologicamente, quimicamente, politicamente, tem que juntar as forças aí. Tá? E eu só estou aqui hoje porque eu acredito em vocês. Senão, está em casa lá, tá bom? E a gente fez o mesmo trabalho para o Brasil, pessoal, né? A gente pegou aqui os 27 estados brasileiros, na verdade são 26 estados e um distrito. Essa tabela depois ela está no erudito, né? E a gente fez esse mesmo trabalho para avaliar. E o Brasil, por que é a bola da vez? Porque é o país, se tivesse que teoricamente desenhar uma economia verde, um futuro ideal, onde as pessoas pudessem ser felizes, com qualidade de vida, com transporte, educação, saúde, etc, etc, teoricamente o Brasil seria o país mais fácil de se fazer. Né? Por quê? Devido à situação. Primeiro que a gente é muito pobre aqui ainda, tem muita coisa para ser feito. Segundo, a matriz energética é possível, tem espaço, tem pessoas, tem recursos naturais. Né? Então a gente avaliou. Então você pega, por exemplo, aqui ó, a área, olha São Paulo, olha o Pará, olha o tamanho do Pará, olha o tamanho do Amazonas. Né? No Pará já teve uma floresta do tamanho, a amazônica do tamanho lá do Amazonas. Só que já destruíram metade. Olha o tamanho dos estados brasileiros. Né?
vocês deviam ir morar lá no Amazonas, né? Em Rondônia, Roraima, né? Tem que sair um pouco daqui do estado de São Paulo. Densidade, olha a densidade, olha o Distrito Federal, né? Não tinha nada lá há 50 ou mais anos, né? Olha a densidade demográfica, população dos estados e número de bois. Então, ó, no Brasil existe um boi para cada pessoa. Já está 1 para 1. O celular passou, né? Boi e 1 para 1. No estado de São Paulo, é o contrário, tem mais gente do que boi. Mas você pega no Pará, Minas Gerais, Goiânia, né? Tem mais boi do que gente. Tá? Então, 80% dos grãos que são produzidos no mundo não é para alimentação humana, é para alimentar o quê? O gado. Tá? Então, como que resolve o problema da alimentação? É só parar de comer carne. Tá? Eu vou passar um filme depois para vocês, um vídeo, mas não é para parar de comer carne. Né? Mas você pega, por exemplo, para produzir 1 quilo de frango, você gasta em média 2 quilos de ração. Então, 2 quilos de ração, você faz 1 quilo de frango. O peixe é menor. Com 1,6 kg de ração, você produz 1 quilo de carne. E um boi é 50 kg de ração para produzir 1 quilo de carne. Inseto diz que é 1 para 1. Você consome 1 quilo de ração, praticamente produz 1 quilo de inseto. Então tem um holandês prevendo que no futuro a gente vai comer inseto. Né? Ou vai ser vegetariano ou vai ser inseto. Tá? Número de veículos, pessoal. Então olha em São Paulo. Tem mais gente do que veículos. Então olha a relação. O PIB dos estados. Então quais são os países mais ricos economicamente? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, olha, Bahia, são os países ricos aí, né? E per capita, olha aqui, ó, Distrito Federal, né? São Paulo,